Bom, pessoal, então para a gente dar continuidade aos nossos estudos sobre o capítulo 3, hoje a gente vai falar sobre o período da Pedra Lascada. Então aqui eu trouxe as principais características desse período. Esse assunto ele se inicia na página 32, aí vocês vão acompanhando, certo? O período da Pedra Lascada ele também é conhecido como Paleolítico. Então, se porventura em alguma outra fonte vocês encontrarem somente esse termo, Paleolítico, então já sabe que ele se refere, ao período ou idade da Pedra Lascada. Ele é o período que se estende por aproximadamente 4,5 milhões de anos, quando surgiram os primeiros ancestrais do homem. E esses ancestrais, nesse período, eles passaram a circular com mais frequência no território africano. Tanto é que, como a gente já viu em outros capítulos, é na África que se encontram os vestígios humanos mais antigos. Os objetos nesse período eles eram artefatos feitos com auxílio de pedras lascadas. Muitas vezes eles usavam machados feitos com pedra para esmagar, furar ou até mesmo se defender. Então aqui nesse período eles muitas vezes aproveitavam as lascas de pedras para fabricar objetos cortantes. Então por isso recebe esse nome de pedra lascada, por conta do material, da forma, como eles utilizavam a pedra para fabricar as armas, utensílios, ferramentas. Então, por isso esse nome. Eles eram nômades e viviam da caça e da coleta de frutos e raízes. Então, quando a gente diz que eles eram nômades, significa que eles não tinham residência fixa. Então, portanto, eles ficavam mudando, migrando de um lugar para outro. No caso, aqui, eles faziam isso em busca de alimentos. Então, quando a necessidade aumentava, quando acabava o alimento na região que eles estavam, eles precisavam ir para outro local para poder ter como se alimentar. Nesse período se desenvolveram os primeiros instrumentos de caça e dominaram o uso do fogo. Nessa questão do uso do fogo, não foi de imediato que eles conseguiram dominar, saber utilizar o fogo. Levou um período de aproximadamente 300 mil anos para que eles se adaptassem a utilizá-lo. Então, desde a descoberta até o domínio do uso do fogo, levou bastante tempo. Então, foi uma adaptação lenta, gradual, que foi acontecendo aos poucos. Então, o livro cita que foram 300 mil anos, para eles usarem da maneira correta o fogo. Nesse período surgiu 3 espécies de hominídeos. No capítulo anterior nós estudamos as características de cada um deles. Nesse período aqui surgiram o Australopithecus, o Homo habilis e o Homo erectus. Tanto é que nós vimos que o Homo erectus foi provavelmente o primeiro a utilizar o fogo. E aí, em meio a tudo isso, vão ocorrendo as mudanças biológicas, o desenvolvimento desses homens, o que foi acontecendo para que facilitasse ou melhorasse a sua sobrevivência. Então, uma das principais foi o aumento do cérebro. Com o aumento do cérebro, eles conseguiram aumentar o número de atividades que eles realizavam. Mudança nas mãos, na estrutura, nos movimentos das mãos. Movimentos como pegar, lançar, segurar objetos com mais precisão. Retração do maxilar. No capítulo anterior, vocês lembram que nós vimos uma imagem onde fazia uma comparação dos crânios desses hominídeos. A gente pode perceber que aqui o maxilar ele era mais à frente. Então, com o passar do tempo, esse maxilar ele foi retraindo, diminuindo. E o dos dentes caninos. As presas, os dentes caninos é como se fossem presas. E com o passar do tempo, eles foram diminuindo, esses dentes caninos foram diminuindo, perdendo a sua função, que era de facilitar na hora de comer algum alimento, alguma coisa assim. Também surgiram as primeiras manifestações artísticas. Essas manifestações ocorreram através das pinturas rupestres. E também eles iniciaram o costume, eles desenvolveram entre eles o costume de enterrar os mortos com os objetos pessoais de cada um, como ferramentas,
armas que utilizavam. Então, muitas vezes, quando um arqueólogo ele encontra um material, às vezes, numa região próxima, ele consegue encontrar vários outros, né, que muitas vezes tinham sido enterrados junto com o corpo. Então, por isso, acaba tendo muito material de trabalho. O desenvolvimento do homem Cro-Magno. Esse é o homem propriamente dito. Nesse período ele conseguia praticar a caça de animais de grande porte, como por exemplo mamutes. Então ele fazia essa caça ele conseguia confeccionar armadilhas no chão para poder pegar, né, esses animais. Então essas aqui são algumas das principais características desse período, né, que ele foi conhecido como período paleolítico. Recebe esse nome por conta da maneira como os materiais eram utilizados na fabricação dos objetos. Tem a questão do domínio do fogo, o desenvolvimento biológico, as primeiras manifestações artísticas. Então essas são as principais características. Na próxima aula a gente vai falar sobre o período da Pedra Polida, né? Ver também quais foram as características desse período, certo?